Quando esse pseudo-podcaster que vos fala era apenas um pequeno guri, um verdadeiro pé de prédio, costumava passar alguns dias de férias em Guaratuba, no litoral do Paraná. Lá eu me divertia bastante na praia. Castelos de areia, um baldinho cheio de bonequinhos, frescobol com meu pai. Lembro de uma vez, dentro do mar, que eu sempre queria ir mais fundo, eu perguntei para ele, olhando para a imensidão na nossa frente: se a gente nadar reto até o fim, chega onde? Na África, ele respondeu. Isso ficou na minha cabeça. Tanto que foi uma das primeiras lembranças que me veio quando desembarquei, uns 30 anos depois, no aeroporto OR Tambo, em Joanesburgo. Atravessamos o mar, não com braçadas impossíveis, mas num pássaro de aço, e pisamos em solo africano. Johannesburgo, Joburg para os íntimos, Josie para os mais íntimos ainda. A cidade do ouro, a cidade que tinha e ainda tem muito ouro, que atraiu multidões em busca dos seus sonhos. Para alguns, trouxe sucesso, para muitos, ruína. Você sai do aeroporto e começa a se impressionar. O movimento intenso, os arranha-céus, as mansões hollywoodianas, os milhares de jacarandás. Tudo isso em contraste com a desigualdade, a pobreza, uma energia que pulsa o tempo todo. E você tenta se acostumar com o motorista no lado direito do carro e o carro no lado esquerdo da pista. No horizonte, tons dourados, verde oliva nas copas das árvores, cinza e aço nas avenidas. Uma mistura que reflete as origens da cidade na corrida do ouro e o cenário urbano atual, com parques e enormes edifícios. Contrastes e surpresas nos aguardam, disso não há dúvida. Joburg tem uma energia vibrante que contagia. Não é uma cidade assim linda no sentido clássico, não é cheia de cenários deslumbrantes de tirar o fôlego como Cape Town do outro lado do país, mas é uma cidade real que conquista pela sua história, pelas suas dificuldades e pelo seu povo que não cansa de se reinventar. Joanesburgo reflete bem a história da África do Sul, sua pluralidade, sua ideia de nação do arco-íris, que agora recebe todos de braços abertos. Você não precisa ficar muito tempo ali para sair diferente do como chegou. Você sai impressionado com nomes como Nelson Mandela, Desmond Tutu, Winnie Mandela, incansáveis na luta contra o apartheid, a política do ódio que virou lei. Você sai impressionado com a força de Soweto e de tantos outros povos. Viajar para Joanesburgo é uma experiência única. E da próxima vez que eu voltar para a praia de Guaratuba, talvez sem castelos de areia e sem frescobol, eu vou olhar para o horizonte e vou pensar, do outro lado desse oceano está uma nação grandiosa e no seu coração pulsante uma cidade que se chama Johannesburgo. Olá! Você está no Browns pelo Mundo e no episódio de hoje vamos dar continuidade à série sobre África do Sul. Vamos trazer várias informações úteis e dicas práticas para você que está planejando uma viagem para lá e deseja passar por Johannesburgo. Então, bora lá, amigo viajante! Eu tenho uma pergunta para você que nos ouve. Vocês têm ideia de quantos são os idiomas oficiais falados na África do Sul? Pois bem, na África do Sul são 11 línguas oficiais, sendo a mais falada a chamada Zulu, seguida do Afrikaner e do inglês. Johannesburgo representa bem isso, com uma enorme quantidade de povos. Outra língua bem falada lá, bastante falada, se chama Xhosa. É bem interessante que quando você vê os locais conversando, se comunicando entre eles, eles estão falando lá e de repente eles soltam alguns estalidos, né? Então, tá falando, nananã, e de repente, e... Então é interessante de ouvi-los, né? E bem diferente. Mas, de forma
turística, né? Então a pessoa que vai para lá acaba se comunicando basicamente por meio do inglês. Todo mundo praticamente fala inglês, né? Na verdade. Exato, exato. E em todo lugar turístico vão falar inglês com você, basicamente, né? Só que é um inglês um pouquinho, às vezes é um pouco difícil de entender pelo sotaque que Exato. tem, né? Então, assim, nas primeiras impressões, assim, quando você começa a conversar com eles, se bate um pouco, Sim. né? Então, tem essa dificuldade inicial, às vezes tem que pedir para repetir, entender pelo contexto ali, porque realmente é um pouco Carregado, diferente, né? mas você vai se acostumando, né? Vai se acostumando. Para você que fala bem melhor inglês do que eu, foi, acho que, mais tranquilo, né? Tanto que eu passei uma situação ali, né? Fiquei constrangida com uma coisa que aconteceu até, né? A gente estava lá tomando café da manhã, de repente a funcionária vem e pergunta, né? Em inglês, com aquele sotaque pesado. Ainda eu não havia tomado meu golinho de café. Um pouco de hipoglicemia, talvez? Sim, um pouco também ali do jet lag. Jet lag ainda, sim. Né? E aí ela me pergunta se a gente queria, né, que arrumasse o nosso quarto naquele dia, né, fizesse ali a limpeza. E eu respondi a forma que eu gostaria dos meus ovos, né? Então eu falei que eu gostaria dos meus ovos mexidos no café da manhã. Ela me olhou assim assustada, né? Enfim, e aí eu já percebi que eu tinha respondido algo que não tinha nada a ver mesmo, né? Então, para vocês terem uma ideia da dificuldade que a gente pode encontrar inicialmente ali no inglês. Mas vai acostumando, você presta atenção e flui. Exato, exato. Outra questão que eu acho que é válida, né, de falar é a questão da moeda, né? As pessoas, né, vão para outro país, sempre tem que ter todo esse preparo, né, do custo, do planejamento financeiro, e aí a moeda oficial do país é o rand, né? E basicamente R$1 atualmente, agora em 2025, né, tá valendo 3,20. Então R$1 equivale a 3,20 rands. E a pergunta, né, que a gente faz, então quer dizer que é barato para nós brasileiros? Não exatamente. É uma ilusão achar que a gente vai lá, né, e pode esbanjar, né, dinheiro, vai ser barato as coisas, né? Então, dá para fazer uma comparação que os preços lá são muito semelhantes às capitais, né, do Brasil. Não é nem caro nem barato, se for pensar bem, né? Sim. Então, né, sei lá, você vai comprar um lanche lá, um sanduíche, você vai acabar pagando às vezes 200 rands, né? Então, se você pôr ali, né, na conversão, acaba sendo um lanche de um preço caro, né? Até, mas assim, dentro de um patamar, né, que a gente já se depara que ia esperar aqui no Brasil, né? exatamente. Não foge muito, né? E lá você, se for trocar dinheiro, você leva o euro ou o dólar. Nos shoppings ali, na região de Rosebank, por exemplo, tem os bancos que você pode ir trocar. É fácil trocar? Eles pedem muita informação? Eles pedem um pouquinho. Não é assim como você vai para a Argentina ou Chile, que você nem mostra o documento, né? Mas você tem que mostrar onde você está hospedado, levar o teu passaporte e leva alguns minutos assim. Mesmo nos bancos como nos quiosques que tem em alguns shoppings, né? Mas é bom sempre ter um dinheiro em papel, em espécie, só que lá o Wise funcionou em todos os lugares, né? Sim, aquele cartão, né, que faz a conversão, né, do real para a moeda local, né? Então é até uma dica que a gente... Ele funcionou em bem. todos os lugares mesmo. A gente já usou em outros lugares, mas na África do Sul, sim, super legal, né, a utilização dele. Então fica aí uma dica para vocês. Joanesburgo costuma ser a porta de entrada dos brasileiros na África do Sul. Você tem alguns voos que vão de São Paulo, do aeroporto de Guarulhos, até Joanesburgo. Mas muitos pensam em usar Joanesburgo só como uma escala para ir até Cape Town, ou como uma cidade dormitório para se preparar para no dia seguinte já ir para um safari,
ou Pilanesberg, ou Kruger, né? Isso. Mas a verdade é que a gente viu nos 2 dias, inicialmente, que a gente ficou, e depois 2 dias no final da viagem, que Joanesburgo tem bastante coisa para oferecer e merece mais tempo do que os turistas costumam dedicar a ela, né? Com certeza. Então você vai encontrar ali uma cidade bem rica em termos culturais, em história, uma gastronomia interessante, uma cidade vibrante assim, e que aos poucos ela vai te conquistando, né? No panorama geral da África do Sul e da África como um todo, a Joanesburgo é tão importante que, assim, muitas vezes as pessoas podem achar que Joanesburgo é a capital da África do Sul, mas na verdade não. Só uma curiosidade em relação à África do Sul, ela é um caso único no mundo que você tem 3 capitais, né? Você tem Pretória, que é bem próximo de Joanesburgo, uns 50 quilômetros, se não me engano, que é justamente a sede do governo, onde fica o presidente. Mas você também tem Cape Town, que é a capital legislativa, e Bloemfontein, que é a capital judiciária. Mas vamos aprofundar em Joanesburgo, então, né? Joanesburgo, então, é a cidade mais importante da África do Sul. Você tem ali o coração econômico e financeiro do país. E é uma cidade que não é tão antiga. Ela nasceu em 1886, com a Corrida do Ouro. Foi descoberto ouro naquela região e isso atraiu milhares de pessoas e investimentos. Só comparando com Cape Town foi fundada em 1652 pelos holandeses. Então dá para dizer que é uma cidade jovem mesmo. Você tem ali, em Joanesburgo, a maior bolsa de valores da África. Você tem a sede das maiores empresas, bancos, indústrias. E vamos, ó, você se sentiu bem em termos do clima em Joanesburgo? Era agradável? O que você achou, Flávio? Clima se diz temperatura? Temperatura. Eu achei semelhante a até Curitiba, É? assim, né? Achei tranquilo. É uma cidade que não tem uma amplitude térmica tão grande, né? Então, Uhum. acho que ali em setembro, mais ou menos, que a gente estava, pegamos entre 15, 20 graus, 22, né? E a outra questão só que eu senti dificuldade foi na umidade do ar. Lá Umidade? era bem seco, né? Então eu acompanho sempre, né? Sim. Eu como rinítica, Rinítica. sempre acompanho pólen e umidade do ar. E lá estava em média 60, 50%. Porque você tem que se preparar para essa questão da rinite antes de ir para o lugar que você vai, né? Exatamente. Mas no geral era um clima bom, Agradável. né? Então, por quê? Isso é por causa da geografia de Joanesburgo. Você está ali no nordeste da África do Sul, a 1750 de altitude, 500 quilômetros do oceano. E você tem ali verões quentes e chuvosos, invernos secos, geralmente com sol, mas médias anuais que vão de 15 a 25. Então é considerado um dos climas mais agradáveis da África, ali em Joanesburgo. Sim. Então, Joanesburgo é uma cidade que tem 5,5 milhões de habitantes, e se a gente for englobar toda a região metropolitana, chega a 15 milhões. Então, só mostrando, né, a relevância da cidade, né? Sim. Bom, e como são as formas de se deslocar do aeroporto para a cidade, para as regiões turísticas ali? Certo. Então, basicamente, são 4 maneiras de você ir do aeroporto ou Artambo pro hotel. Lembrando que esse aeroporto é o mais movimentado de todo o continente africano. Bom, o que você pode fazer? Você pode contratar um serviço de transfer. Uma das empresas mais recomendadas, mais usadas lá é a Shuttle King, que foi justamente a que eu usei, que a gente usou. Então você chega no aeroporto e vai ter o motorista com a plaquinha com o teu nome, e bem fácil, né? Foi muito bom, tipo, motorista bom, carro bom, tudo certinho. Confortável, sim. Mas, analisando custo-benefício, não seria a nossa principal recomendação. Essa seria utilizar o Uber.
Exatamente. Preço bom, os carros, motoristas, né? Considerando que a gente sempre usa o Comfort, né? E ele vai chegar rápido para você mesmo no aeroporto. E o aeroporto tem um lugar específico que você vai para pegar esse Uber. Lá tem as placas que vão indicando o caminho. Geralmente lá tá algo como e-hailing ou ride app pickup. É só você seguir que vai chegar, né? Outra opção que tem é você pegar um trem. O trem se chama Gauteng. Então é um trem que tem dentro do aeroporto, ele é mais em conta e vai te levar para a região de Santum. Você chega em Santum e vai ter que pegar um Uber para ir até o teu hotel. Pense, você veio de uma viagem longa, carregando um monte de mala. Não sei se é uma boa, né? Não sei se vale a pena essa economia. Muito trabalho, né? Você quer Trabalhoso, chegar logo no hotel, dá descansar um um tempo. pouco, né? Tomar um banho, enfim, né? Sim. E a quarta opção seria você já sair com um carro alugado. Muita gente faz isso, né? Mas aí você vai já ter que enfrentar a mão inglesa logo de cara, né? Porque lá você. Primeiro que o motorista fica do lado direito do carro e o carro vai andar no lado esquerdo da pista. Você tem ali um trânsito pesado, não diria caótico, né? O pessoal aparentemente respeita bem as leis de trânsito, não tem muita buzina, mas inicialmente ali é bem confuso. E aquela via, né, de acesso do aeroporto direto para Ali a é. região turística ali, a galera anda bem rápido. Eles Era andam rápido. 120 para cima, assim, era Isso é verdade. visível, né? Então você está ainda meio que Se entendendo o acostumando, processo. né? Eu acho meio sinistro. Meio que a gente chegou ao consenso que o Uber é a melhor opção mesmo, né? Para ir do aeroporto até o hotel, né? Exato. E nesse caminho, né, em direção ao hotel, a gente já começa a perceber, né, uma grande desigualdade socioeconômica ali. Então, em alguns momentos você vê mansões assim deslumbrantes, de verdade, são mansões que particularmente eu nunca tinha visto nem em Ecovilles, Alphavilles da vida. Sim. É realmente surpreendente. Edifícios enormes, né? E daí você anda mais um pouco ali, mais alguns quilômetros, de repente se depara com pobreza, com favelas, moradores de rua, né, pedindo esmola ali. Então, dá a impressão que talvez essa desigualdade seja até um pouco mais significativa do que no Brasil. Não sei, mas deu A essa... sensação que sim, que É, lá realmente. E assim, a gente já tem uma questão em relação à segurança, né? Porque assim que a gente chega no hotel, pelo menos foi no nosso caso ali, o pessoal já dá umas orientações, né? Que sim. você não pode se afastar muito ali da área turística, não é recomendado andar de noite em algumas áreas, algumas ruas você não pode nem entrar, né? Você basicamente vai ficar naquela região turística onde você se hospedou, basicamente, né? Que lá são as três principais, que é Rosebank, Santum e Melrose Ark. Cada um tem uma característica, assim, mas o que as três têm é realmente segurança. Você vai ter bastante policiamento, segurança privada. Basicamente é tranquilo você ficar por ali, mas claro, tomando aqueles cuidados básicos que você tem que ter em qualquer lugar, né? Sim, acho que o brasileiro já está meio A gente já tem. acostumado, né? A gente já sempre É, desconfia, anda um pouquinho mais esperto. e a gente acabou ficando em Rosebank, e o Rosebank, assim, ele é uma região mais sofisticada, digamos, só que sem ostentação. Que nem aquela Melrose Ark, ela é considerada quase como uma Europa ali dentro, e tem essa pegada um pouco de ostentação, de luxo e tal, que não é muito a nossa, nossa vibe, assim, né? E já Rosebank é cosmopolita, tem bastante shopping, tem café, bar ao ar livre, uma mistura boa, assim, de arte, cultura, gastronomia, né? A gente ficou ali em Rosebank num hotel chamado Holiday Inn. E ele acabou sendo um lugar bem estratégico, porque ele ficava exatamente do lado do Rosebank Mall e, na verdade, quase dentro dele, né? É engraçado porque ele tem um acesso direto, ou seja, você sai do elevador do hotel
e tem um andar ali específico que faz uma conexão que você já cai dentro do shopping. Então é totalmente seguro, né? Você não precisa nem andar na Sim. parte externa, circular na rua, que você, independente do horário, você já está dentro do teu hotel. E para você entrar no hotel, você tem que estar hospedado ali, né? Isso, Porque precisa para do cartão. isso, porque não é todo mundo que vai conseguir entrar ali. E daí nesse primeiro dia, eu lembro que a gente percebeu já a questão dos horários, né? Que a gente deu uma olhadinha e muitas coisas ali no shopping fechavam às 18 horas, né? Isso. É E mais cedo do que o normal, né? sim, claro que tinha vários até restaurantes ali próximos, nas galerias ali, que ficavam até mais tempo. E foi ali que a gente já entendeu mais ou menos a questão nos restaurantes em relação à gorjeta, que é uma coisa que o pessoal sempre tem dúvida se tem que dar, se não tem que dar, dependendo de onde vai, né? E lá eles esperam 10 a 20% no atendimento. E quando você pede a conta vem num bloquinho, e esse bloquinho vem com uma caneta. E ali vai estar o valor que deu, e vai estar um espaço em branco chamado gratuity, que é quanto que você vai dar de gorjeta, e somando isso, né, vai dar o valor final. Então, de 10 a 20%, e é assim que funciona lá, né? E normalmente os garçons atendiam muito bem, Sim. né? Eram bem eficientes, prestativos, educados. Então, né, você É, acabava, né, dando a gorjeta que até você conseguisse. com prazer, digamos. E inclusive ali, alguns lugares, né, quando o garçonete via que a gente era brasileiro, muitos se empolgavam assim, né? Gostavam de interagir com o brasileiro e tal. E claro, falou em brasileiro lá na África, eles vão falar de futebol, né? E muitos perguntavam se a gente gostava de futebol e, pô, vários falaram do Neymar. Tipo, eles amam o Neymar lá. O Sim. Neymar, acho que falaram do Ronaldo. E a gente viu também um dia ali muita gente com a camiseta da seleção de rugby, né? Sim, eles são fanáticos pelo Fanáticos. rugby. E tem uma seleção incrível mesmo, É. né? E eles tinham acabado de ganhar um jogo importante lá e tava todo mundo com a camiseta. E assim, o futebol ainda acho que é o maior esporte lá, né? Mas o rugby vem logo atrás e também o cricket, Sim. que a gente percebeu. E, bom, nesse dia a gente acabou indo dormir mais cedo, né? Tava cansado. E outro dia que ia ter, assim, o City Tour. Que, assim, pela primeira vez a gente resolveu pegar aquele ônibus vermelhão que vai passando por vários locais da cidade e você escolhe onde quer descer e tem tudo o horário certinho para cada parada, né, tem um horário já especificado. E eu achei bem interessante que é super organizado, porque é aquele horário preciso, né? Ele Preciso. chega exatamente no horário que foi orientado, né? Então, até para que as pessoas se organizem e não percam, né? Que senão você vai acabar ali ficando às vezes meia hora esperando o Corrida. próximo, né? E aí cada banco do ônibus vai ter um fone. Cada pessoa vai receber um fone. Você conecta ali do lado do banco para escutar. Ah, eles vão estar falando sobre o lugar que você vai visitar, falando sobre a cidade, sobre o país, sobre alguma figura específica que logo você vai poder conhecer. E tá em várias línguas, né? Tem umas 10 línguas, se não me engano. Sim. Então, o inglês ali, que é tranquilo, o espanhol e o português é de Portugal, então Às vezes é mais mais. complexo do que espanhol e É. inglês, né? E o, eu não, o primeiro lugar que a gente foi o Constitution Hill, Sim. que acho que era a quinta, sexta parada. E o Constitution Hill atualmente é a mais alta corte do país, o símbolo da democracia. Mas antes era uma prisão sinistra, assim, né? Que é uma prisão, inclusive, onde ficou Nelson Mandela, ficou Gandhi. E ali você vai ver, são 3 edifícios, se não me engano. Um, que é chamado a cela número 4, que eram os prisioneiros não brancos, né, que eles falavam. Tinha uma prisão só de mulheres e outra dos brancos. E no começo você já vai vendo a diferença que era, né, de uma para outra. Do tratamento. Do Então, tratamento. assim, lá tinham prisioneiros
que eram realmente criminosos, né? Então, assassinos, pessoas que roubavam, Estuprador, estupravam, né? sim. Mas tinha uma grande parcela que eram presos políticos, né? E quando a gente fala preso político, era às vezes aquele cidadão que ia lá e se rebelava diante de uma política de apartheid que não viabilizava os direitos, né, dos negros, no caso, né, e dos não brancos. Então, é bem visível isso dentro do histórico ali da prisão, né, nos relatos, nas fotos, porque você vê a diferença do local que eles dormiam, local de tomar banho. Tem um lugar ali que me chamou bastante atenção, né? Eu, como nutricionista, eu já olho essa questão da Sim. alimentação, então era extremamente diferente a alimentação dia do branco e do negro, né? Então, a quantidade de proteína, por exemplo, era ínfima, Uhum. né, para o negro. E para o branco ele tinha uma cota maior, ele tinha também o consumo de leite, mais frutas, hortaliças. Então era uma dieta mais equilibrada, só reforçando o quanto eles jogavam, né, colocavam de escanteio essa questão pela cor, né? E tem um prédio que é dedicado tanto ao Mandela como ao Gandhi ali, né? Porque os dois ficaram presos nessa prisão em épocas diferentes, né? E hoje é o tribunal, a mais alta corte do país. Então, o interessante do Constitution Hill é essa transformação de um lugar sombrio, injusto, num símbolo da democracia, né? E até interessante que a própria inauguração do tribunal foi bem simbólica. A corte mesmo foi inaugurada em 2004, no dia 21 de março, que é o Dia dos Direitos Humanos na África do Sul. E nessa cerimônia teve várias crianças que nasceram em 94, justamente o primeiro ano da democracia do país. E essas crianças leram a Carta de Direitos nas 11 línguas oficiais. Então foi algo assim bem simbólico que reforçou aquela esperança de tempos melhores para todos, né? Então, o Constitution Hill como um todo, é legal vocês separarem em torno de 1 hora e meia ali, para conhecer com calma, fazer essa imersão. E ele é um passeio que você precisa pagar a entrada, então é aquilo que a gente falou, você vai com o ônibus, né, turístico, ele te deixa nesse ponto, mas você precisa pagar essa entrada. A entrada é barata, então é em torno de R$ 25, o equivalente por pessoa. É um local que fica aberto todos os dias, domingo a domingo, e ele fica aberto das 9 às 5. Das 9 às 5. E não precisa agendar nada. Isso. É só chegar, pagar e entrar. Sim. E o próximo ponto que nós paramos foi o Museu do Apartheid, né? Então esse é um museu bem interessante, que merece um tempo maior do que nós dedicamos, né, com a nossa experiência. Acho que isso que é legal, diante da nossa vivência, também trazer a informação para vocês, o que a gente faria diferente, né? E uma das coisas é ter dedicado mais tempo a esse museu, porque a gente passou bem na pressa. Porque é um museu com muito material. Muito material. Ele tem vários espaços ali, tem muito vídeo, muita foto, objetos. Ele basicamente explica o apartheid desde os primórdios até o seu final, tendo como fio condutor de toda a narrativa o Nelson Mandela. E é uma visita que começa já impactante, porque o ingresso ele é diferente. Tem um ingresso para branco e não branco. Então você chega lá, por exemplo, um casal, cada um vai receber um desses ingressos e a entrada vai ser diferente. Vai ser separada. Uma entrada separada, uma maneira assim, simulando, né? Simulando a forma de segregação. Sim. E é uma visita assim que começa duríssima, digamos, tensa, porque a própria arquitetura do museu, inicialmente ali, vai potencializando esse sentimento forte. Por exemplo, tem uma área lá que tem cordas penduradas no teto,
representando a questão de enforcamento, né? Tem um caminhão da polícia ali que foi usado em repressão. Então é bem duro, assim, no Sim, começo. bastante foto, tem recortes de jornais também, né, com Uhum. as reportagens, né, do que estava acontecendo, sendo noticiado na época, né? E é tudo bem organizado, de uma forma cronológica, tudo. Assim, basicamente a pessoa pode entrar lá sem saber nada, daí ela passa ali umas 4, 5 horas, talvez, e vai sair sabendo muita coisa, né? E assim, 4, 5 horas, literalmente, né? Porque assim, Literalmente, se porque você dá. quisesse, fica lá, porque daí você lê de fato o que tá, né? Faz aquela imersão na foto, faz a leitura com calma. E assim, é um espaço que dá para você ir e voltar, né, pelo caminho. Uhum, E então, assim, tem restaurante, lanchonete, lugar, às vezes quer fazer uma pausa, né? Até mesmo porque tem uma carga emocional bem tem. impactante. Então vai lá, dá uma respirada, vai no banheiro, toma um cafezinho, volta, porque dá para aproveitar muito bem esse museu. E apesar dele começar e ser bem complexo, assim, e forte, né? Ele vai terminar com um ar de esperança. Sim, Porque a gente sabe, né, claro, que depois do Mandela ter sido solto, o final do apartheid, as com a coisas foram, eleição com a dele até, eleição, né? as coisas foram se ajustando. E aí é legal que no final do museu tem uma bandeira da África do Sul e tem um monte de pedra na frente dessa bandeira. E o que que é essas pedras, né? Tem um outro lado da sala que tem mais pedras que a pessoa vai lá, pega uma dessas pedras e deixa na frente da bandeira. Para quê? Para representar o compromisso pessoal dela contra qualquer questão relacionada à injustiça, questões raciais, assim, um compromisso pessoal, né? É um pacto, Um né? Você pacto. firmando o teu posicionamento Uhum, diante daquilo, né? Então você está assinando embaixo. Você né? não viveu aquela época, né? Digamos, aquela fase, mas você, como até turista, está indo lá e fazendo o teu compromisso. Sim. Eu até me lembro, quando eu era criança, assim, de ver o Mandela saindo da prisão, Sim, porque, claro, a gente era novo, mas foi algo muito marcante até para nós, que a gente não entendia muito bem, sim. mas, então, assim, ter a chance de ir até lá e ver isso, né, é bem marcante. Quando a gente terminou de visitar o museu, a gente percebeu que a gente estava meio que um tanto apertado de horário, com risco de perder a ida para Soweto, porque a gente tinha que sair da região do museu e ir para a região de um cassino. E a gente acabou perdendo o ônibus, só que dava para ir a pé. A sorte, A né? sorte, né? Então a gente foi a pé do museu até esse cassino, mas assim, muito tranquilo, é perto. E a gente tinha alguns minutos para comer, mas a gente teve que improvisar, né? Um almoço ali com Pringles. Sim, é porque na realidade assim, a gente entrou no cassino e lá tinha até KFC, tinha mais algumas A gente pensou em lanchonetes, pegar um só que não hamburgão. tinha ninguém para atender. A gente chegou lá, tal, ficou esperando no balcão, não aparecia ninguém, já tinha um casal na nossa frente, parecia que eles estavam aguardando. Aí a gente falou, putz, vai que a gente perde, Não, né? daí E é o ferrou. último horário que ia para Soweto, né? Esse nossa possibilidade. Então aí a gente improvisou mesmo no na Pringles e no chocolate. É, uma refeição livre ali, né? Porra. Bom, é, passou uns 10 minutos, acho, chegou o ônibus menor que ia para Soweto. Nesse ônibus vai o motorista e um guia que vem de Soweto. Então, no caminho ali dessa região até Soweto, ele vai contando tudo, vai contando a história da região. Ele vai, é bem interessante, assim, ele vai fazendo a nossa imersão aos poucos ali. E no caminho, o primeiro lugar que a gente passa, que ainda não é Soweto, mas é quase Soweto, é aquele estádio de futebol, o Soccer City, que foi bem famoso durante a Copa do Mundo, porque ele ali que teve a abertura da Copa e a final da Copa. E na época, assim, eu gostava bastante de futebol e era bem marcante. Achei bem legal poder ver de perto, assim. E aliás, é outra coisa, né? O Soweto, se a gente for ver bem, você pode ficar um dia inteiro em Soweto, porque tudo que a gente está falando, a maior parte a gente viu, ficou um tempo, mas você pode entrar em vários lugares, que nem pode entrar no estádio,
para conhecer, Sim. tirar foto, mas ali pelo nosso cronograma não dava tempo, né? Acho que depois do estádio, o próximo lugar que teve ali Aquelas foi torres, né? Orlando Towers. Uhum. Essa Orlando Towers é um dos cartões postais de Soweto. É umas torres que tem quase 100 metros de altura e tem murais artísticos, assim, é bem bonito de ver. E você tem esportes radicais ali. Tipo, você pode Sim, fazer, radical. você pode fazer bungee jump, Queda livre. queda livre. Isso é bizarro, porque o bungee jump é de 100 metros. Tem rapel e a queda livre é de 70 metros. Você pula sem cordas e cai numa rede. Tipo, acho que. Maravilhoso. Então, isso que eu digo, é uma coisa que você pode ir lá fazer, né? Mas acho que não no nosso caso. Depois das Orlando Towers, você tem a Villa Casa Street, que é uma rua famosa porque é um lugar onde moraram 2 vencedores do Prêmio Nobel, né? Única no mundo, Única no né? mundo. O Nobel da Paz, que foi o Desmond Tutu. O Desmond Tutu, ele era um religioso e ele pregava um combate ao apartheid não violento, né? Isso. E ele ganhou o Nobel da Paz e o outro, claro, Nelson Mandela, que inclusive a gente visita uma das casas que ele morou, que era justamente nessa rua. Nessa visita, com esse guia que nós fomos, nós ficamos para o lado de fora, né? Então ele Uhum, fez toda a contextualização do local, né? A representatividade, enfim, mas externa. Mas existe a possibilidade de você entrar, de uhum, fato, na casa, né? Conhecer os cômodos. Acho que lá tem até uma cafeteria dentro. sim. E mesmo de fora, né, é inspirador, assim, você olhar para o Sim. lugar de onde saiu a pessoa mais importante na luta contra o Eu apartheid. até fiquei pensando, né, se os dois não Acho conversaram, que sim, né, porque em eles algum eram momento. Sim, sim, muito tinham a próximos, mesma moravam, ideologia e é, mesmos princípios, né? Muito interessante. né. E acho que depois da Villa Case, aliás, na Villa Case, a Villa Case ali é bem turístico, né? Porque você tem restaurante que você pode comer comida típica, tem os cafés, tem um pessoal fazendo danças típicas ali, Tudo vestido tribal, assim, tribal, né? é bem movimentado e bem interessante, bem imersivo ali. E depois a gente vai até o Memorial Hector Peterson. Na verdade, a gente fica na frente do memorial, vem um outro guia e começa a conversar, a contar pra gente como foi e o que foi a revolta de Soweto de 76. Então ele vai contando e vai mostrando exatamente onde aconteceram as coisas, assim. Ah, daquela rua vieram os estudantes, da outra veio a polícia, que basicamente essa revolta de Soweto foi um movimento ali contra uma questão específica do apartheid que de uma hora para outra eles queriam que as crianças fossem ensinadas em africâner. E as crianças ali não sabiam africâner. Então, sempre tudo absurdo, claro, né? Mas mais um exemplo, né, de tudo isso. E elas foram protestar. E eventualmente alguma criança lá pegou, jogou uma pedra na polícia e começaram a receber bala, né? E daí tem até aquela foto bem famosa que mostra um menino também, um rapaz, assim, de acho que 16, 17 anos, levando uma criança Sim, morta com um tiro, uma criança de 12 anos, é, 11, 12 anos, que é justamente o Hector Peterson, né? sim. E daí você também pode entrar nesse memorial, ver mais coisas, dedicar mais tempo. Então, veja, tem vários lugares que você pode ir e passar mais tempo. Então, sinceramente, você consegue ficar talvez um dia em Soweto. Sim. E ali também, né, tem locais para fazer compra, tem bastante produto local, Artesanato, artesanato, exato. Daí tem restaurantes típicos, tem local que vende uma cerveja uma local. cerveja, que até o guia falou, ó, quem quiser descer aqui, mas no fim ninguém quis descer tomar Tava todo cerveja, mundo meio tava cansado, muito né? meio cansado. Mas é outra opção. Então, só que é um passeio que tem que fazer com guia. Você contrata um guia e vai, porque sozinho não tem como, pode ser perigoso, grande chance de se perder no caminho. Então, se a gente for avaliar bem como a gente fez essa parte da viagem,
Em vez de a gente ter feito o City Tour e o Soweto no mesmo dia, eu acho que teria sido melhor separar, porque Soweto você consegue passar praticamente o dia inteiro, o museu fácil, você fica 4 horas, se você tem um pouco mais de interesse no assunto, né? Isso sem falar que no próprio City Tour existem outros lugares que você pode ir também. Não é só o Constitution Hill e o Museu do Apartheid. Então, um dia para o City Tour, um dia para o Soweto, acho que está de bom tamanho, né? Sim. Então dá para se programar, para ficar ali tranquilamente, né, em Joanesburgo um pouquinho mais, para ter essa imersão histórica que para a África do Sul vale muito a pena. Então, esse foi o nosso breve relato de Joanesburgo, uma cidade que muitas vezes, injustamente, é deixada de lado pelos turistas, mas que merece uma visita mais dedicada. Se você ficou até aqui, considere avaliar nosso podcast, seguir, compartilhar. E agora a gente tem um site também, né? Sim, é o brownspelomundo.com.br e confira os links na descrição. E é isso, né? Um forte abraço, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau! Tchau!